Foi. Discutimos exercícios. Valeu esse começo, tá tudo certo. Foi divertido, rimos bastante. Agora é hora de chorar. Agora é hora de tristeza. Acabou a alegria. Mas acho que a última aula foi negócio de álgebra. Antes da última aula foi Tíconos, né? Aquela demonstração muito bonitinha. German achou ela assim muito fofinha. Eu também acho. Vou ver se encontro um lugar que imprime canecas de café expresso. São bem pequenininhas, porque aí a demonstração do Tícono numa caneca de café expresso vai ser assim outro nível. Enquanto isso, é porque de um lado fica o diagrama, que prova o lema, e do outro mas tá. Então, para hoje, a gente vai ver um pouquinho. A gente não vai ver todos os detalhes, porque, como eu falei, isso ia acabar com a graça da IC da Samila. Mas a gente vai ver um pouquinho de noções sobre convergências finais. Falei das iniciais, vamos ver as finais agora. Deixa eu ver. Tem muito texto aqui. Bom, e foi bom a gente discutir exercício antes, porque como eu não consegui carregar o microfone, então não ia ter tempo para a aula inteira. Então, toda hora eu vou estar olhando aqui para ver se ainda está ligado. Acabou. E eu pus gravar? Deixa eu ver. Pus gravar. Se o microfone parar, Como ele está com o USB ligado, ele vai ficar recebendo o áudio do negócio que não está mandando nada e fica mudo. Esse é o problema. Mas tá bom. Então, convergências finais. Eu vou colocar a coisa de um jeito que vai parecer um déjà vu, assim. Vocês vão, como diria o Tengan, vocês vão ficar com a sensação de que vocês já déjà viram isso. Tengan é sensacional. Mas, tá, então, sejam xão um conjunto e isão um conjunto de índices minha letra está ficando cada vez pior. Tal que para cada izinha pertencente a isão a gente tenhamos fixado um espaço de pré-convergência xi li com uma função quer que desligue o ar, alguma coisa assim? Tá. Riu demais. tô zoando. Eu encontrei... Pera.
Tem um lugar aqui que eu coloquei um Y no texto, mas é X mesmo. Minha memória muscular tá boa. Tá, eu vou arrumar isso depois. Então, vocês lembram que antes a gente tinha a situação onde, nas iniciais, eu tinha um conjunto sem estrutura e dele saíam funções indo para conjuntos com estrutura, para espaços de convergência. E a gente usava essas funções para importar uma convergência para o início da série. Agora a situação está outra. Eu estou com um conjunto x sem estrutura, um conjunto de índices, e para cada índicezinho tem um espaço de pré-convergência junto com uma função que sai do conjunto que tem estrutura e chega no lugar sem estrutura. Então, note que se L é uma convergência que torna cada FI contínua, a gente não tem mais, eu lembrei, desculpa, eu sei que é mudar de assunto, mas eu lembrei da Lady Gaga, da outra vez que ela vinha e não veio, vocês lembram? Um cara gravando assim no meio da fila do pessoal, ela não vem mais, que aí eu falei aqui, a gente não tem mais, aí ativou isso, né? Desculpa. Uma pena que ela veio, ia ser tão bom para reviver o meme, mas enfim. Então, antes a gente tinha o seguinte, quando eu estava nessa situação aqui, eu sabia que se a coisa convergia para um xzinho no domínio, então a imagem da coisa convergia para a imagem do pontinho. Antes eu tinha isso. O problema é que agora, como a gente está trabalhando no contradomínio, a situação muda, a gente muda o modo de escrever. A gente consegue o seguinte. Então, onde a gente tinha isso, então agora uma rede psi pertencente ao conjunto a classe das nets de X ela L converge para um xzinho que pertence ao xão, sempre que existe pelo menos um ponto x, existe um i pertencente a i, vírgula, um ponto xi pertencente ao xi e uma rede φ pertencente às redes do xi
tal que fi de xi é x, φ converge na convergência Li para o xi, e fi bola φ é igual a psi, assim. A diferença do que está acontecendo é, antes a gente sabia que para todo i, se uma coisa convergia para um ponto em alguma convergência que tornava todas as fi's contínuas, isso acontecia sempre. E aí qual que era a sacada? A gente usava isso como sendo a definição para melhor convergência que tornava todas as fi's contínuas. O problema é que agora, como eu estou olhando para esse lado, para eu saber que alguma coisa, tipo, se uma convergência L no X, aqui era para ser X, ela torna cada fi contínua, o que eu sei é que se existe, então deixa eu fazer um desenho agora. Eu tenho uma rede psi e tem um ponto x aqui. Para eu saber se essa rede converge para esse ponto, segundo essa convergência L, sabendo, usando como informação que todas essas FI são contínuas, o que eu tenho que conseguir é encontrar entre os diversos espaços xi que existem, aqui tem um xi, aqui tem um xi', aqui tem um xj, e assim vai. Eu tenho que encontrar pelo menos um conjunto de índices, um elemento no conjunto de índices, um xi. Aí aqui dentro eu tenho que encontrar um ponto xzinho, tal que a função fi manda esse f de xi para o xzinho, então eu quero isso, e tal que aqui dentro existe alguma rede φ que converge para esse ponto aqui dentro, de modo que quando eu olho a imagem dessa rede, quando eu faço fi bola φ, pode não ser igual à rede que eu tenho aqui, mas elas induzem o mesmo filtro. Porque dessa forma, se eu tiver essas informações, ó, eu não preciso mais do antes, né? Quem vive de passado é museu. Eu já... Ai, tô velho. Falei em passado, né? Porque agora que a gente tem, se eu sei que existe essa φ que converge para xi, então, usando o fato de que fi é contínua, eu sei que f bola φ vai convergir em L para f de xi, mas f de xi, fi de xi, perdão. Isso aqui é o x, e como o filtro induzido pela f bola φ é igual a isso, essa aqui tem que convergir também, porque as nossas convergências, elas respeitam... A única coisa que a gente pediu de pré-convergência é isso, que respeita filtro induzido. Vocês veem que é um negócio bem pior de entender? Tipo, antes que eu apaguei, olha só, nunca esqueçam a história. Museus
são importantes. Museus são importantes. Antes, o critério que a gente tinha permitia a gente definir que converge, se somente C, converge para todo I, quando eu faço a imagem. Agora, isso aqui leva a gente, meio que a gente fica obrigado a definir da seguinte forma. Se a gente olha isso aqui, no fundo, a gente mostrou que existe um I tal que isso aqui acontece. Se existe um I tal que isso acontece, então a rede que a gente tinha pegado no começo converge. Então a gente vai usar essa coisa, essa noção para dizer que é a convergência L. Que é meio que a gente vai ter a volta. Tá? Mas aí se antes a gente tinha um para toda a interseção, agora tem um existe a união. Então a gente vai definir dessa forma aqui. Então definição. Chamando F1 como sendo a família das funções f de x em x, conforme varia no isão, a gente vai definir L de F1 saindo das redes definidas em x e caindo no conjunto das partes de x. Vou dar uma de Elon aqui, faz tempo que eu não escrevo essa palavra. Pondo. A pessoa precisa de muita confiança para escrever pondo. Ainda não acabou a bateria. É só uma porra, que merda, né? A gente vai fazer isso. LF de uma psi vai ser igual a um negócio horrível, mas é o que eu escrevi ali. FI. Nossa, aqui tem muito erro nessa seção. Nossa. Φ pertence às nets de XI. F bola Φ. Então, ó, esse negócio horrível, mas explicitamente o que a gente está dizendo? Uma rede converge. Nessa convergência estranha que a gente vai fazer aqui. Se não me engano, a outra eu tinha colocado o F embaixo. Agora estou colocando o F em cima para distinguir. Tipo, isso aqui acontece, C e somente C. Então, isso aqui acontecer é o xzinho pertencer a esse conjunto. Então, o xzinho pertence a esse conjunto, C e somente C pertence a essa união, por definição. Pertencer a essa união existe um I que pertence a isão, tal que o xzinho pertence a isso aqui, mas pertencer a isso aqui significa que existe uma φ pertencente a nets de xi
tal que F bola fio, ela induz a imagem dela pela função, quando eu olho no X, é igual a imagem da psi, é igual ao filtro induzido pela psi. E o xizinho pertence à imagem Fi. Não, tá certo, aqui tá certo. X pertence à imagem do limite disso aqui. Ou seja, além disso tudo, também existe se eu estou dizendo que o X pertence a esse conjunto, significa que o X é a imagem de alguém que está aqui. E aqui era para ser LI de φ. Ou seja, existe um XI que pertence a LI de φ, mas X pertence a LI de φ, quer dizer que φ converge para XI. Tal que F de XI é X. Então, eu estou atrelando a ocorrência ou não de convergência no contradomínio à existência de testemunha. E é X, não é? Eu coloquei φ em algum lugar? Φ é uma rede que mora no XI. Então, φ é essa redezinha aqui. Então, vejam, é sutil, mas é diferente. Na inicial, se eu convergir na inicial, convergir na inicial é a mesma coisa que você convergir em todas quando você passa a imagem. Então, de certa forma, a convergência na inicial te dá testemunhas. Ela está atrelada as testemunhas em cada um dos espaços. Então, de certa forma, é mais automático. Se tem aqui, tipo no produto, vamos lá no produto, se uma coisa converge no X cartesiano Y, é porque converge no X e no Y, vocês sabem dizer. Aqui, pode ser que não tenha nenhuma testemunha nos outros espaços, mas basta que tenha testemunha em um deles para algo acontecer. E aí, se ocorreu alguma testemunha, a gente diz que convergiu. Então, ela é mais escorregadia, tipo assim, ela é mais feinha. Não à toa, convergência do quociente é um tipo particular disso. Convergência de coproduto também é um tipo particular disso. Ficou parecendo um cromossomo. Aqueles desenhos de, sei lá, um DNA abriu no meio das células. Desenho de vírus, sei lá. Enfim. Então, aquilo lá eu escrevi, beleza. Então, como é um negócio assim, eu sei que está ruim, vamos mexer com os exemplos para ir sentindo isso com mais carinho ou menos ódio, sei lá, depende do ponto de vista. Então,
Antes, só uma observação / anotação. Quando a família de funções tiver uma função só, a gente vai escrever só a funçãozinha, em vez de escrever um Fão estranho para denotar, a gente usa a própria função. Então, exemplo, seja f, ainda é um exemplo meio abstrato, nós vamos pegar isso aqui, tal que f não é sobrejetura. Então, eu esqueço, com vocês eu estou usando parênteses, né? No texto que eu coloquei esse coisinha afetado que parece de produto interno. Hã? É que, sei lá, eu tenho um gosto peculiar, vamos colocar assim. Então, y com essa convergência aqui não é centrado. É um exemplo / não exemplo, porque ainda está abstrato demais. Eu não estou dizendo quem é x nem quem é y, mas ele serve para a gente entender um pouco do mecanismo. Por sua vez é outro meme, né? Ih, tá acabando. Tá piscando aqui. Tá piscando vermelhinho. 5h17, mas tá. Eu faço esse exemplo e aí na próxima aula eu faço mais exemplinhos bonitos. Aqui está o y, aqui está o x, onde a princípio eu sei que as coisas convergem. Então aqui tem a convergência L. E eu estou dizendo que a convergência aqui não é centrada. Lembra, ser centrada é quando coisas constantes convergem. Como... Está piscando ainda. Como essa função ela não é sobrejetora, existe um pontinho aqui que não é imagem de ninguém. Certo? Ninguém foi nele. E aí eu afirmo que não há rede aqui no y que converge para esse ponto. Em particular, se eu pegar a rede constante igual a y, a rede constante igual a y não pode convergir para y. Aqui, ó, se psi é a rede constante, pensa na sequência, ela está sendo sempre y. Para que ela convergisse, teria que existir um x aqui, junto com uma rede aqui convergindo para cá, existiria uma φ convergindo para esse pontinho, tal que a imagem dessa coisa fosse igual ao filtro gerado pela sequência constante, igual a y, e f de x igual a y. Mas não tem esse f de x igual a y. Então não tem nenhuma testemunha aqui de que essa coisa converge. Mas então percebam, que merda! Porque se eu quiser fazer se eu pegar uma função que não é sobrejetora e quiser usar essa função para induzir, empurrar uma convergência do x para o y, usando esse critério, só usando isso, ferrou. Então, você já percebe que, enquanto na outra não.
Na outra era centrado aqui, é centrado aqui. Você preservava as coisas. Aqui, o fato de que você precisa de testemunha lasca muita coisa. Na próxima aula, tá piscando ainda? Tá piscando ainda. No próximo eu vou mostrar para vocês que a gente pode perder muito mais coisa do que só isso aqui. Mas a ideia a princípio é essa. A gente olha para esses caras, tipo, cada um, para uma coisa acontecer aqui, eu vou precisar de testemunhas desse lado. E aí a gente atrela essas coisas dessa forma via o existencial. O que vai acontecer é que